Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com as últimas notícias do Flamengo que está se preparando para o confronto contra a LDU pela Libertadores. E Rodrigo Caio de volta ao Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Também tem partida decisiva, mas para o Flamengo. E aí o Pedro Henrique Torres está conosco, direto então do Ninho. E aí, Pedro, bom dia. Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, um abraço Jailson, Marra, todo mundo ligado aí no Sport Center. Estamos de volta, não do break, não do intervalo, mas depois de um período de descanso. Foi minha vez de ficar naquele famoso potinho, descansando, e vamos seguir temporada por agora. Estamos aqui no Ninho do Urubu. Flamengo abriu o CT na manhã desta terça-feira para a imprensa, semana muito decisiva, porque na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem confronto com a LDU. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, especialmente o time equatoriano, para voltar à zona de classificação. Não vai ter o Alan, tampouco o Pulgar, os 2 lesionados, expectativa de Everton Araújo. Mais uma novidade no Flamengo nesta terça-feira é a contratação de Rodrigo Caio. Lembra dele? Ídolo do Flamengo, mas não para jogar ali, não para atuar na defesa. Agora, ex-jogador, Rodrigo Caio vai integrar a comissão técnica do Felipe Luiz, velho companheiro. Felipe Luiz procurava ali um integrante que tivesse vivido ali o campo mesmo, fosse jogador, enfim, o acompanhasse mais. Então, depois da demissão do Daniel Alegria ontem, aí o Rodrigo Caio já é o contratado, mas vai ser um contratado para a comissão técnica fixa do Flamengo. Então, ele faz parte agora do corpo técnico fixo do Flamengo. Já participou hoje das atividades aqui no Ninho do Urubu. E mais daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma coletiva de imprensa com o lateral esquerdo Alexandro. Aí a gente traz as novidades, na verdade, ao longo da programação dos canais Disney. Então é isso, todo mundo de olho no Flamengo nessa semana super decisiva de Conmebol Libertadores. Bruno. Boa, Pedro, obrigado, viu? Bom retorno para você e bom retorno também para o Rodrigo Caio, de tanta história no Flamengo e agora voltando para integrar a comissão técnica do Felipe Luiz. Vamos falar do Flamengo, que está numa situação um pouco menos confortável na Libertadores, mesma história do ano passado. No momento, o Flamengo está em terceiro, né? A LDU, que tem 8 pontos na liderança, seguida do Central Córdoba, que tem a mesma pontuação, 8 pontos. E aí o Flamengo com 5, o Deportivo Táchira com 0. Vamos trazer o Ricardo Lai, que está acompanhando esta manhã do Flamengo, já teve entrevista, já teve treino. E tem esse jogo contra a LDU na quinta-feira, né? Provavelmente o Flamengo vencendo, né, meu amigo? O problema do Flamengo na pontuação vai ser com o Central Córdoba. Tudo bem, Joana? Um abraço para você. Boa tarde a todos. Exatamente. E tem um jogo hoje à noite ainda que o Flamengo tem que ficar de olho, né? O Deportivo Táchira, na Venezuela, recebendo o Central Córdoba da Argentina, né? Então, um cenário aí positivo para o Flamengo. Se o Deportivo Táchira faz uma vitória simples, o Flamengo com uma vitória na quinta-feira contra a LDU no Maracanã, assume a liderança do grupo, né? E vai para a última rodada como líder. Agora tem também um outro cenário, né? Se o Central Córdoba não perder e o Flamengo perder na quinta-feira, o Flamengo está fora. Então é um jogo crucial para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Maracanã deve receber um público superior a 60 mil torcedores. É uma força importante para o Flamengo nesse momento aí de pressão, momento de necessidade pela vitória. O time tem desfalques, né? São 2 jogadores que atuaram na última partida, o Pulgar e o Alan, que tem lesão na coxa direita. Havia uma expectativa da volta do Gonçalo Plata, mas não vai ser agora ainda. Ele segue fora, está 3 partidas fora, vai completar a 4ª. Ele está com dores no joelho direito. E aí, para a escalação, né, já que tem esse desfalque aí do Pulgar e do Alan, a possibilidade mais forte hoje, a tendência é o Everton Araújo ser escalado no meio de campo. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e a novidade no treino foi um ex-jogador, né? O Rodrigo Caio, né? Multicampeão pelo Flamengo, ex-zagueiro rubro-negro. Ele foi contratado para ser o auxiliar técnico permanente do clube. Ele chega depois da saída do Daniel Alegria, né? Que foi demitido ontem, que era o auxiliar
do Felipe Luiz. E o Flamengo tinha aí opções, né, em conversa com os jornalistas hoje, o José Boto, que é o diretor de futebol, disse, haviam 4 opções aí de ex-jogadores do Flamengo, e aí o escolhido para ser o auxiliar técnico permanente foi o Rodrigo Caio. Bastante elogiado pelo Alexandro, né, que deu entrevista coletiva há pouco aqui, o lateral esquerdo do Flamengo, falou desse caráter importantíssimo, decisivo de quinta-feira, disse que o Flamengo tem que pensar na vitória, mas também no saldo de gols, que pode ser o diferencial aí no momento, né, de definição dos classificados para a próxima fase da Libertadores, Joana. É um jogo muito delicado para o Flamengo realmente, né? Mas assim, só depende do Flamengo. Mas muito boa lembrança do Ricardo lá. A gente ficar de olho aí no jogo entre o Deportivo Táchira, que tem 0 pontos, contra o Central Córdoba, que está em segundo no grupo no momento, com 8 pontos. Muito obrigada pela participação aqui, Lai. Que tem a LDU pela frente na quinta-feira no Maracanã. Um jogo muito importante, pensando em classificação. Flamengo, que nesse momento é o 3º colocado do seu grupo. Manu, bem-vindo ao Tá Na Área. Ei, Bené, boa noite para você, para todo mundo aí no estúdio, para quem acompanha o Tá Na Área com a gente aqui. Uma semana decisiva para o Flamengo de trabalho, o Flamengo que precisa vencer os seus próximos 2 jogos na fase de grupos da Libertadores para não deixar escapar a classificação para a fase mata-mata da competição. Nos últimos anos, o Flamengo, em algumas edições, sofreu, deixou para decidir a classificação na última rodada e agora vai ter 2 jogos em casa, novamente precisando vencer, fazer um saldo de gols significativo, Bené, para não deixar também escapar aí essa classificação que está com certeza no planejamento da diretoria, né? A gente tem visto nesse início de temporada agora 2 Flamengos diferentes. Um Flamengo no Brasileiro, que é o vice-líder da competição, está com 17 pontos, tem um saldo de gols muito bom, de 13 gols, o melhor saldo do campeonato nacional. Na Libertadores, um Flamengo diferente, um Flamengo que não tem conseguido as vitórias, um Flamengo que tem apenas 3 gols em 3 jogos, que tem um saldo de gols ruim no momento, saldo de 0, perdendo para a LDU, que é a líder do grupo, com saldo de 3 gols, para o Central Córdoba, que é o vice-líder, tem saldo de 2 gols, pensando nessa questão de que o Flamengo precisa fazer mais gols nesses últimos 2 jogos. Vai ser um time que vai precisar mudar a postura que mostrou até o momento na Copa Libertadores, né? Uma postura que incomoda internamente, mas que ao mesmo tempo o Flamengo entende que o resultado contra o Bahia, apesar de ter sido um placar magro, 1-0, mas a postura do time dentro de campo no Maracanã é uma resposta para o que vem pela frente, que o Flamengo está focado, empenhado em não deixar escapar essa vaga, não ficar para trás aí na Libertadores. Acho que a Manu tocou num ponto importante, né? E talvez seja o que incomode um pouco o torcedor, principalmente nos últimos resultados. Acho que tanto contra o Central Córdoba na Argentina, principalmente no Maracanã, mas postura, né? Porque é um time que, tecnicamente, se a gente olhar para os adversários do grupo do Flamengo, tecnicamente tem um elenco muito melhor. Já jogou muito mais bola do que todos esses adversários. Mas no enfrentamento, em alguns momentos ali, faltou essa postura, trazer competitividade ao time que chega agora, faltando 2 rodadas, precisando vencer esses jogos, né? A meu ver, basicamente, nos 2 jogos contra o Central Córdoba. E esses 2 jogos foram absolutamente problemáticos e fora da curva, principalmente a derrota no Maracanã. Isso é inacreditável que o Flamengo tenha conseguido fazer isso. Não gosto de falar em soberba, mas eu acho que talvez tenha faltado ali um pouquinho de foco. O próprio fato de ter sido muito massacrado esse conceito de que o Central Córdoba nunca jogou Libertadores, é um time com pouca tradição, mas é um time argentino. Você não dá para, numa competição, né, sul-americana, você, né, achar que vai ganhar do time argentino a hora que você quiser. Não vai. O Flamengo tem a meu ver, alguns atenuantes neste momento, nesse curto prazo. Por exemplo, a questão física. O Flamengo fez uma sequência, ele foi jogar em São Luís do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba, depois ele vai para Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro, depois ele viaja para a Argentina para pegar o Central Córdoba, ou seja, ele atravessou o continente para jogar com um pouco tempo de diferença. Ok, em alguns jogos contra o Botafogo ele poupou jogadores, mas mesmo assim é um desgaste. Só que o combinado não sai caro, todo mundo sabe que é assim, o desgaste, o calendário é igual para todo mundo. Então o Flamengo tem que resolver isso. Ele poderia ter chegado nesta situação, talvez podendo administrar um pouco, e nesta semana
priorizar, por exemplo, o jogo do fim de semana contra o Botafogo, que é um adversário que pode ser que venha a brigar por título na frente. Não sabemos ainda o que o Botafogo vai fazer, mas é o atual campeão brasileiro. E se o Flamengo fala em priorizar o brasileiro, esse é um jogo-chave. Mas ele não pode fazer isso, porque ele joga a vida dele na Libertadores, é esse jogo de quinta-feira, em que ele precisa não só vencer, mas fazer saldo. E o Flamengo monta o elenco para isso, né, Richarlison? Mas é curioso como é um filme repetido em Libertadores, né? O que o Flamengo tem a seu favor é jogar esses 2 jogos decisivos no Maracanã contra equipes bem inferiores tecnicamente. E para mim é palpável o Flamengo classificar. É claro que a situação ela assusta um pouquinho, mas como ex-atleta sabedor de que lá dentro está todo mundo sabendo e entendendo o momento. Agora, o que me preocupa desse Flamengo na Libertadores é não entender que se o Flamengo não prioriza a Libertadores, esses times priorizam. Muitas das vezes a gente já viu esses times jogarem com o time reserva no Campeonato Nacional e priorizar a Libertadores. E tem outra. Você acha que o Central Córdoba não estudou o Flamengo? Você acha que o LDU não estudou o Flamengo? Então, são essas questões que me saltam os olhos de maneira negativa. O Flamengo tem que ser sabedor que está todo mundo estudando o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo faz pressão, todo mundo sabe que o Flamengo não pode deixar o Arrascaeta pensar, que não pode deixar o Pedro, enfim. Todo mundo sabe. Aí parte do treinador, junto com seus jogadores, de saber. Temos que ter o plano B, às vezes o C, às vezes até o D. Não é demérito nenhum o Flamengo, em determinado momento dos jogos, principalmente na Libertadores, chamar esses times para o campo defensivo. Fazer diferente. Né? Porque qualidade técnica absurda que o Flamengo tem do meio para frente. Então chama, tira eles desses confortos que eles têm de ficar jogando lá atrás, de ficar jogando por uma bola, por 2 bolas, enfim. Então essa sabedoria que eu acho que está faltando para esse elenco do Flamengo. Porque no Brasileiro funciona. Às vezes o Flamengo está jogando contra um time, né, que vem para se defender, mas tem ali uma outra forma de atacar, uma outra forma de chamar, o que não tem acontecido. Isso me assusta. Espero que nesses 2 próximos jogos o Flamengo tem que saber. A LDU não vai vir de peito aberto. Se esperar a LDU vir de peito aberto para vencer, vai se complicar novamente. Então é ter o plano B. Opa, peraí, vamos chamar um pouquinho a LDU, deixa ela gostar do jogo, achar que a gente tá morto. É claro que não é jogar amoroso, não é deixar vai acontecer, porque 20 minutos a LDU sufocou, não. Mas tirar um pouquinho esse conforto, aí sim. 1, 2, a hora que ele deu assustar, já tá 3, 4. Pronto, acabou. Porque elenco tem, material tem, bom treinador tem, só falta ter um pouquinho de inteligência na hora que precisar desse plano B, plano C ou plano D. Mano, rapidinho, só pra gente se despedir, né? O Flamengo também tem novidades no departamento médico, né? Notícias ruins aí pra sequência. Esse é um problema que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar durante essa semana. Perdeu 2 jogadores nesse jogo contra o Bahia. O Pulgar e o Alan sofreram lesões na coxa direita. Eles saíram reclamando do jogo, passaram por exames e o Flamengo detectou essas lesões. Então, os 2 não estarão à disposição para essa partida contra a LDU. Mais provável é que o Everton Araújo, jovem da base que está no profissional já há um tempinho, seja escalado pelo Felipe Luiz como titular nessa partida de quinta-feira. Então, vai ser uma semana também para o Felipe Luiz buscar soluções para os problemas que apareceram na equipe para essa semana. Valeu, Manu. Muito obrigado pelas informações. Então, o Flamengo já mira esse jogo muito importante pela Libertadores da América contra a LDU na quinta-feira. Tá na área, vai para uma rápida pausa.